Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orais Sem Cessar e a mais uma leitura do livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Eu sou Michele Munarete e, como eu já tenho dito, o e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site e na foto deste episódio. E para você que acompanha o projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum também já está disponível no site da Amazon. Bem, na semana passada nós começamos o capítulo 4, Introdução ao Apocalipse. Hoje vamos continuar o capítulo 4. Continuando com a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou aqui vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério da 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nessa frase, a palavra anjo tem o sentido de mensagem e não de mensageiro. Lembra quando eu disse sobre línguas declináveis do capítulo passado? Declinado é um termo utilizado na gramática para descrever a flexão de substantivos, adjetivos, pronomes e artigos, conforme os casos gramaticais, gênero, número e pessoa. Essa flexão é comum em línguas como o latim, o grego e o alemão, mas também ocorre em menor grau em línguas como o português. O significado de declinado está diretamente relacionado à variação das palavras, conforme as diferentes funções que desempenham nas frases. Essa variação pode ocorrer em diversas formas, como a alteração de terminação da palavra, a mudança de vogais ou consoantes, ou até mesmo a adição de prefixos ou sufixos. Na declinação de substantivo, as palavras podem variar conforme o gênero, masculino, feminino ou neutro, o número, singular ou plural, e o caso gramatical, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo ou ablativo. Essas variações podem afetar tanto a terminação da palavra quanto o seu radical. Há também declinação de adjetivos, pronomes e artigos.
Para concluir, a declinação é um aspecto importante da gramática, que permite a variação e flexão das palavras, conforme as diferentes funções que desempenham nas frases. Através da declinação, é possível expressar relações sintáticas e semânticas, indicando o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, a posse, entre outras informações essenciais para a compreensão do texto. No caso da frase, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Como o texto foi escrito em grego, a palavra anjo pode sim ter sofrido a declinação, porque nessa frase, anjo está com sentido de mensagem e não de mensageiro. E as mensagens estão representadas por estrelas. Eu vou explicar um pouco mais sobre o declinado para mergulhar nesse conceito, apresentando uma historinha declinando a palavra estrela. Bem, palavra estrela. Palavras: astério, asterisco, astrologia, astronomia, brilho das estrelas, brilho estelar, considerar, constelação, constelações, desastre, estelar, estrela, estrelar, asta pública, haste, estar. Cheguei ao pátio da casa dos meus avós e vi o velhote sentado numa cadeira rústica olhando as brincadeiras do seu gato entre as plantas baixas. Fui logo falando sobre algo que me intrigava. Vô, o primo Ricardo me disse que os considerandos era uma tribo bárbara que dava muito trabalho aos advogados antigamente, mas pela cara dele achei que não era verdade. Ué. Ele deu uma risada. A coisa é diferente, se bem que às vezes, muito gracioso esse seu primo, você fez bem em desconfiar e vir falar comigo. É assim, ó. Sentei-me num banquinho de madeira enquanto o gato Bonifácio vinha brincar com meus dedos e dar delicadas mordidinhas neles. Os romanos tinham 3 palavras para dizer estrela: aster, estela e sidum. Esse aster vinha direto do grego, e parece que o grego a tinha recebido após várias voltas de uma raiz indo-europeia ester, que significa espalhar, já que as estrelas se encontram espalhadas pelo céu. Seja como for, essas 3 palavras deram origem a um grande número de outras em nosso vocabulário. Por exemplo, o verbo considerar vem de com, junto, em latim, mais sidus, estrela. Os romanos pensavam que para avaliar uma situação, precisavam analisar como se mostravam as estrelas, já que estas lhes definiriam o destino. A tia Beth acredita nisso, né? Ela sempre diz que a pessoa age assim e assado porque é de tal signo e lê o horóscopo. É verdade, ela acredita na astrologia, que é uma palavra derivada justamente desse aster. Desse estudo dos astros foi que derivou a astronomia, de aster mais nomos, arranjo, pois as características apontadas pelas descobertas precisavam ser ordenadas no sistema científico. E as constelações que o senhor me mostra à noite, vô, parece que tem uma estela aí no meio dessa palavra. Os olhos dele brilharam. Muito bem, você está me saindo um etimologista. Certo, constelação tem uma formação igual à de considerar. Só que em vez de sidum, se usou estela. Significa o desempenho de certos grupos de estrelas que parecem formar no céu. Outra palavra que se usa muito vem do latim dis, mal inadequado, ruim, mais aster, conforme os antigos e muitos crédulos modernos. E se os astros não lhe forem favoráveis, você pode se dar mal, sofrendo um desastre de algum tipo. Entusiasmado pelo elogio que recebera, resolvi impressionar. E haste também tem a ver, né? Não dá para elogiar. Você não consultou as estrelas e acaba de se desastrar. Essa palavra que você disse é com H e vem de asta, lança, em latim. Aliás, um tipo de lança, pois eles também tinham o pilum. Puxa, fale mais das armas deles. Vô, está bem, mas só um pouco. Deixe-me acrescentar que asta ainda é usada em nosso idioma, mas unicamente na expressão asta pública, que quer dizer uma venda em leilão, feita pelo Estado. A expressão deriva do fato de que, quando se ia fazer um leilão em Roma, eles cravaram uma lança no chão, à entrada do local como aviso. E qual a diferença entre essas lanças? A asta tinha uma lâmina curta e o jeito convencional de uma lança. O pilum tinha uma haste de madeira mais curta e grossa.
e dela partia outra haste comprida de metal cilíndrica que terminava em ponta. Eles tinham um uso particularmente cruel para esta. Se pudessem fincá-lo no corpo do inimigo de saída, a coisa estava resolvida, claro. Mas se o adversário não se mostrasse lá muito cooperativo e tratasse de se defender com o escudo, o soldado atirava o pílulo neste. Devido ao seu peso e à sua ponta muito aguçada, ele penetrava na maioria dos escudos, que eram de madeira e couro. E aí o pobre do inimigo se via numa situação muito incômoda, para dizer o mínimo. Agora ele tinha uma lança atravessando o seu escudo e não podia se movimentar direito daquela maneira, principalmente se o romano estivesse seguindo o mau hábito de pisar na base do pilum, diminuindo mais ainda a mobilidade do atacado. Ou este largava as outras armas para tirar a lança dali, ou abandonava o escudo e ficava sem a sua defesa. Qualquer opção era desagradável. E era isso que os gladiadores usavam. Um dia eu vi aquele filme na TV. O velho bufou. Bah, eles mostram cada besteira nesses filmes. Nesse aí, o fulano usa o gládio como arma de arremesso em certo momento, o que é uma ideia das mais estúpidas. O gladium era uma espada curta, característica dos romanos, como fio dos dois lados, que era muito útil, mas não era para arremessar. Eles usavam também uma adaga curta e larga, o púgio, que servia para combates mais de perto, ou para as tarefas menos dignas, como ataques à traição. Mas vamos continuar com o nosso assunto inicial. Outra palavra que me ocorre é asterisco, aquele sinalzinho que parece uma estrelinha e que a gente vê nos textos para remeter a uma nota de pé na página. Outro dia, numa solenidade, o diretor do meu colégio falou no brilho estelar que o futuro traria aos formandos, e eu achei que se ele queria dizer brilho das estrelas, devia ser estrelar. Estou certo? Não, o português veio do latim, não do português. Esse estelar vem de estela e não de estrela, mas você localizou bem a origem. Senti-me um pouco recuperado no meu orgulho abatido. Aquela palavra antiga, ester, deu, em anglo-saxão, steorra, que acabou virando o inglês star, que é como eles dizem estrela. Em certa época, eles usavam uma moeda onde havia uma pequena estrela desenhada. Por isso, eles a chamaram de esterlim, o que resultou na libra esterlina, que depois passou a ser a moeda do Reino Unido. E o seu Astolfo, nosso vizinho, o nome dele vem daí? Astolfo vem do germânico Aust, leste, oriente, e de Ulf, lobo. Quer dizer, o guerreiro do oriente, o guerreiro corajoso. Nada tem a ver com os astros. Mas há um nome derivado de estrela que é astério, que significa brilhante como uma estrela. É bem difícil encontrar um astério hoje em dia, mas há até um santo com esse nome. Puxa, seu Astolfo com aquela barriguinha careca e com bigodinho sempre de chinelos, quem diria? Pois é, quem vê nome não vê coração, menino, mas me parece que por hoje chega, que a sua cabeça pode arrebentar. Escute aqui, a sua avó andou fazendo aqueles biscoitos que gostamos tanto. Passe pela cozinha e roube um pratinho pra gente comer aqui. Mas antes, considere bem se não vai lhe acontecer nenhum desastre caso ela o pegue avançando na lata. Ao concluir que anjo na frase foi declinado dando sentido de mensagem e não de mensageiro, a frase então seria: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são as mensagens para as 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Continuando a interpretar a frase acima, vamos abordar agora o que seriam as estrelas e as mensagens escritas para as igrejas. Por hoje é só. Acompanhe na próxima semana a continuação da leitura do capítulo 4.